Boa noite, meninas! Podem sentar, né? Como a Fê me apresentou, é uma alegria estar aqui com vocês. Me sinto honrada, privilegiada pelo convite. Obrigada também, antes de mais nada, né? Quero agradecer as minhas filhas amadas também que vieram. Combinei com elas, alguém vai aceitar Jesus, nem que seja vocês, meninas. Alguém vai orar, alguém vai chorar, né? Vai falar amém? Amém. Tudo treinado. Mas é uma alegria poder estar aqui. Para quem não me conhece, sou a pastora Natália, pastorei a Igreja da Fazenda. Eu e meu esposo fomos enviados à cidade há mais ou menos uns 15 anos. Esse ano completam 15 anos que estamos pastoreando lá. Nós costumamos falar que quanto menos a gente atrapalha, mais Deus faz, né? Então, pela graça do Senhor, Ele tem nos conduzido nessa jornada com favor. E, como eu falei, é um privilégio, né? Uma alegria estar aqui. E em oração, aquilo que o Senhor queria falar, quando recebi o convite, falei, uau, tem que ser algo que o Senhor quer falar, não que venha de mim. Em oração, e eu senti literalmente essa palavra, eu falei, sério, Senhor? Então, eu não sei se é específico para alguém, e se for só para uma pessoa não tem problema, mas eu prefiro ser obediente à voz do Senhor, né, do que estar bem com homens ou coisas assim. Mas eu creio que a palavra sempre é viva e ela sempre fala conosco, não é verdade? Então, que você possa, receber do Senhor a parte que o Senhor quer falar, que não seja eu sou um mero instrumento, um mero vaso nas mãos do Pai. Amém? Não vou orar porque a Fê já orou, mas, como eu falei, em oração, aquilo que o Senhor queria falar, aquilo que o Senhor queria trazer para essa noite, né? É tão bom estar entre mulheres. E eu senti literalmente de falar sobre isso, sobre as emoções, né? E passamos por várias fases como mulheres. E muitas vezes, nós somos bem emocionais. Quem aqui? Né? Achei que era só lá na fazenda, mas aqui também. Mas muitas vezes nós passamos por decepções e frustrações. Sim ou não? E muitas vezes nós nos vemos, enfrentamos situações que... Opa, está caindo hoje. Peraí, para de pé. Que a gente tinha uma expectativa, que nós tínhamos sonhos, e não foi exatamente aquilo da forma como a gente queria. Muitas vezes nós nos enfrentamos e vemos desafios que nós sonhávamos de viver de uma forma, e quando a gente se olha, e vê, nós vemos que não foi como nós tínhamos planejado, não foi como nós sonhávamos. Nós carregamos muitas vezes marcas dessa jornada de batalhas, de lutas e coisas que talvez nós não tenhamos vencido, ou talvez vencemos, mas saímos feridas, e assim por diante. Mas, o que eu faço a partir dessas dores, o que eu faço a partir dessas cicatrizes, o que eu faço a partir das minhas decepções, das minhas frustrações, muitas vezes vão definir o rumo da minha vida. Daqui para frente. Para trás, a gente muitas vezes não vai, não tem como mudar. Mas daqui para frente, nós sempre temos a opção de mudarmos aquilo que nós vamos viver. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente se paralisa. E nós ficamos congelados em situações, diante de frustrações, diante de decepções, e sem perceber, nós não vivemos a plenitude do que a gente poderia viver. Quem está aqui comigo? E por que isso acontece? Porque nós somos seres, as mulheres são seres mais emocionais ainda. E muitas vezes nós nos apegamos mais às nossas emoções do que uma decisão racional. Nós nos apegamos às nossas tristezas, aos nossos medos, nossas inseguranças, às nossas decepções, e fazemos disso nossa realidade. Quando baseado na verdade, que é a palavra, aquilo que o Senhor tem, os planos que Ele tem, eu poderia viver muito além do que eu vivo. Então, quando nós temos esse entendimento, quando nós vivemos de uma forma intencional e sabendo que as nossas emoções, elas fazem parte de nós, está tudo bem ser emocional. Agora, é o que eu faço com as minhas emoções que vão fazer a diferença. Vocês estão aqui? E eu senti de falar sobre Mical. Quem conhece Mical?
é uma das esposas do rei Davi. E eu vou pedir licença, vou ler um texto rapidinho com vocês, se vocês quiserem me acompanhar, senão creio que está na Bíblia, tá? Senão depois se eu falar qualquer coisa que esteja fora, depois a pastora arruma. Brincadeira, misericórdia, né? Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 22. Vou falar um pouquinho de como que Mical se casou com o rei Davi, né? Qual que foi a direção, como é que eles, né, se tornaram um ali e formaram família. Diz assim o texto: ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de sobremenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isso, dizendo: tais foram as palavras que Davi falou. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus para tornar a vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E trouxe os seus prepúcios e entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Até aqui. Detalhe é que, por ter derrotado Golias, Davi já tinha esse direito. Era uma das promessas. Sim ou não? Vocês lembram? Vocês já leram essas histórias? Ele já tinha esse direito adquirido, mas isso ainda não é. Ele estava ali servindo ao rei Saul, mas ele ainda não tinha tomado posse desse direito. E mesmo assim, a intenção do seu genro, a intenção do rei Saul na época, era matar Davi. Era que ele não saísse vivo dessa empreitada. Mas Davi era um homem guerreiro, e ele foi, e antes do prazo, fala, né, o texto que a gente acabou de ler, ele foi e fez além do que era necessário. Ele já tinha o direito e ele fez mais. E o detalhe é que, na verdade, era para ser a outra filha de Saul. Mas ele deu Mical, e Mical amava Davi. Fala comigo, amava Davi. Vocês estão comigo? E Davi fez isso, então ele fez 2 vezes mais. Né? Eu fico imaginando que Mical deve falar, uau, não foi só o necessário, foi muito além. É tipo aquele marido que lava a louça, seca e guarda. Nenhum amém, misericórdia. Saiu quase uma misericórdia dos homens ali, nenhum amém. Mas sabe aquele pacote completo? Posso contar uma história que aconteceu esses dias? É verídica. Ah, deixa, vocês não querem saber. É verdade isso. Fui eu para um culto de mulheres. As meninas vão lembrar essa história, o que eu falei no culto. Aí, eu fui dar um exemplo. E meu filho, eu sou casada, né, e tenho 2 meninos. Um de 10 e um de 8, o Isaac e o Josué. Mas o filho que me dá mais trabalho é o filho da minha sogra, meu digníssimo. Ele bota fogo no parquinho e sai correndo. E eles iam fazer a noite dos meninos, a noite do hambúrguer. Eu deixei tudo lá e falei, tá aqui e tal. Né? E eles iam fazer aquela coisa. E meu digníssimo, ele é do tipo de pessoa que ele faz, mas ele consegue sujar todas as panelas possíveis, imagináveis, e deixa aquela bagunça. E eu ministrando no culto de mulheres, e já fui dar um exemplo, eu não lembro por que eu cheguei nesse assunto e falei, por exemplo, meninas, não adianta ficar reclamando, porque eu sei, quem estava nesse culto, porque eu sei que a hora que chegar em casa, a minha cozinha vai estar virada, meu chão vai estar engordurado, vai estar aquela coisa e tal. E dei esse exemplo aleatório. Cheguei em casa, mordi a língua. Feio. Cheguei até pano no chão tinha passado. Tudo limpo, brilhando. Falei, nossa. No dia seguinte, a gente estava de manhã, isso era num sábado, no domingo, estava lá na cozinha da igreja, conversando com uma irmã e falando, lembra o testemunho que eu falei? Você não sabe. Ontem meu marido até passou pano no chão. E o pastor estava atrás. Aí ele falou, ahá, eu sabia.
Eu sabia, o Santo Espírito é comigo, porque o Espírito Santo me falou, arruma a casa, passa pano no chão. Você queria me difamar e não conseguiu. E, gente, isso é história verídica, tá? Verdade, não aconteceu. Eu falei, meu Deus, olha lá, o Santo Espírito entregou. Mas, voltando para a história, foi só um parênteses aqui, né? Vida real. O que aconteceu? Davi se casa com Mical. E eles se amavam e estava tudo maravilhoso. Eles se gostavam. Só que, lembram que a intenção de Saul era o quê? Matar Davi. Embora ele fosse agora oficialmente seu genro, o plano dele de acabar, porque ele sabia que a graça e o favor do Senhor estavam sobre a vida de Davi, era o quê? Que ele fosse eliminado, porque ele sabia que a cabeça dele estava prêmio. Vocês estão comigo? E acontece que, daí se você quiser acompanhar comigo, lá no primeiro livro de Samuel, um pouquinho mais para frente, capítulo 19, a partir do versículo 11. 1 Samuel 19, 11. Não vai contar para o meu marido, viu, que eu falei isso. Viu, pastor? O Senhor tampa os ouvidos espirituais, assim. Posso? Diz assim. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Soube disso Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã estará morto. Então, Mical desceu por uma janela. Fala comigo, por uma janela. E ele se foi e fugiu e escapou. Mical tomou o ídolo do lar, deitou na cama, pôs-lhe na cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse, está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi ordenando, trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça. Então disse Saul a Mical, porque assim me enganaste, deixasse ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical, porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu te mato. Depois a pastora explica o porquê que mentir não é de Deus. Mas aqui a gente vê o quê? Mical estava apaixonada por Davi. Ela estava vivendo o sonho. Casar com um homem que você é apaixonado, que lava, que seca, que guarda, que faz além, que protege, aquele sentimento de eu estou protegida, né, que mulheres gostam. Ela estava, uau, eu estou vivendo o meu sonho. E mesmo que é meu pai, ele está querendo acabar com meus sonhos, está querendo acabar com a minha vida, eu preciso proteger. E eu vejo Mical aqui, diante dessa janela, que ela fala, foge, vai, porque senão você vai morrer. Eu ouvi, não sabe Deus, a Bíblia não detalha como ela ficou sabendo desses planos. Mas o detalhe é que ela soube e ela fez questão de ajudar Davi a fugir, para que aquilo que ela estava vivendo não morresse. Não fosse, né, terminado com um final trágico, assim, né, acabasse com um final trágico. E ela enfrentou o próprio pai. Quem concorda comigo que tem que ter coragem? Sim ou não? Tem que ter realmente muita coragem para enfrentar, tem que ter... E eu vejo aqui nessa figura profética mesmo, depois eu falo a outra parte, a gente aplica para as nossas vidas, tá? Porque, né, claro que não é o caso nós literalmente. Mas Mical estava, então, diante de uma janela e ela olha com um olhar de esperança, com um olhar de agora está ruim, mas vai, porque, né, eu quero salvar e não é o fim. Isso aqui que nós estamos vivendo, essa situação, ela é triste, mas ela não é o fim. Eu tenho uma esperança, eu tenho uma confiança de que tudo vai se acalmar. Eu consigo imaginar esse sentido dela falando assim, calma, vai estar tudo bem e eu vou te ajudar. Vocês estão comigo? O detalhe é que ele foge, né, ele fica ali foragido. Saul não consegue capturá-lo e passam-se aproximadamente 14 anos. Fala comigo, 14 anos. 2 ciclos, né, de 7, 2 30. E Davi continua fugindo de Saul. Nesses 14 anos aproximadamente, ele vive em cavernas, ele vive
fugindo, tem diversas oportunidades, né, Davi, de matar Saul, mas ele não o faz. E a Bíblia pouco fala de Mical nesse meio tempo. Só fala que o pai dela ficou muito irritado, muito irado, e para talvez, né, prejudicar Davi, ele entrega Mical para se casar com outro homem. Vocês estão aqui? E Davi passa por poucas e boas, né? Davi foge por vários, depois dá para você ler toda a história, né? Fica vivendo em cavernas, vem um exército, se junta com ele, enfim. E tudo isso acontece. Só que, deixa eu ver aqui. O que acontece? Depois de Saul ser morto numa batalha, a primeira coisa, quando Davi assume o trono novamente, ele manda chamar quem? Mical. Foi uma das primeiras coisas que ele estava lá, ele assumiu o reinado, e aí ele fala, eu quero que tragam a minha esposa. E ela é tirada do marido, e ela vai, e a Bíblia não fala muito como foi esse período da vida dela, mas fala que ela foi. E ela, então, finalmente viveria aquilo que seriam os planos e a plenitude do que Deus tinha para ela. Vocês estão aqui comigo? Só que acontece aí uma outra situação que a gente precisa ficar atento. A história é que, eu vou dar um pano de fundo, daí eu vou ler o texto para vocês. Davi é estabelecido rei. Mical agora, enfim, ela não era só a princesa, mas ela era a rainha. Os motivos pelo qual Davi não foi atrás de Mical, a gente também não sabe. Eu fico pensando, né, para comigo, que como ele estava vivendo em cavernas, como ele vivia fugindo, uma questão, né, muito limitada, talvez a preocupação dele foi em não expor a esposa dele a viver tudo isso. Uma princesa que viveu sempre no palácio, teve sempre do bom e do melhor, talvez, por que ele não mandou buscar antes? Talvez fosse uma questão de proteção, porque se foi a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o trono, foi mandar chamar ela de volta. E acontece que Davi, quando ele assume, né, ele não ousou atacar o ungido, cortou o manto, e né, vocês sabem disso. Mas acontece que quando Davi assume o reinado, ele começa a colocar a casa em ordem. E ele começa a chama Mical. E primeira das coisas que ele faz ali também para organizar, é trazer de volta a Arca da Aliança, que havia sido perdida, que havia sido, né, numa batalha, o inimigo tinha roubado, e a arca que representava a presença do Senhor tinha sido roubada. E Davi está lá, e ele pensa, vocês sabem da história, estou resumindo aqui, mas ele vê, né, uma oportunidade, ele tenta de um jeito, não deu certo, mas aí ele vê, ora a Deus, e tem a direção, né, estratégica e profética de como ele deveria fazer, como é o modelo para carregar a arca. E aqui acontece que, daí eu vou ler, esse é o pano de fundo. Posso? Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Davi está trazendo a arca de volta. Mical já estava no palácio. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Fala comigo, pela janela. Vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar na tenda que armara Davi. E esse trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, cada um com um bolo de pão, um bom pedaço de carne. Então se retirou todo o povo e cada um foi para a sua casa. Cadê a sequência aqui? Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer.
E disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, me humilharei aos olhos, quanto às servas que falastes, delas seria honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Até aqui. A primeira janela, como eu falei, da vida de Mical, ela estava com um olhar de esperança, ela estava confiante, ela era corajosa, ela era forte, porque ela ajudou ele a descer. Ela enfrentou tudo e todos, os servos ali, e aí eles enfrentou o próprio pai. E esse era o cenário, né, de eu estou vivendo, eu quero viver, eu quero proteger aquilo que é a promessa do Senhor para mim. Mas o cenário não foi como ela desejava. Talvez nem como ela, nem como Davi sonhava. A questão é que 14 anos se passam e ela se vê diante de uma nova janela. Numa janela onde ela já estava vivendo a restituição de tudo aquilo que tinha sido roubado. Só que ao invés de se alegrar, a postura dela diante dessa janela é completamente diferente da primeira. Vocês concordam comigo? É completamente aquém de uma postura. E eu quero que vocês entendam a aplicação profética nas nossas vidas. Que nem eu falei, nós não sabemos exatamente como se foram esses 14 anos, quais os motivos que eles não se encontraram, o porquê que Davi não foi, o porquê. A questão é que muitas vezes, assim como na vida de Mical, muitas coisas da nossa vida não acontecem exatamente como a gente planejou. Ou quem aqui conseguiu sempre viver tudo aquilo que você sempre quis? É assim? Eu estava conversando com a irmã ali, falando de vôlei. Eu fui atleta há muitos anos na minha vida. Desde novinha eu fui atleta e joguei em vários clubes e lugares aqui em Curitiba, no Paraná, até que eu fui morar no estado de São Paulo para jogar, para ser atleta. E eu amava fazer isso. E eu jogava num time muito bom, várias meninas que jogavam comigo, né? Ainda jogam Seleção Brasileira e Superliga e tudo mais. Era um time realmente muito bom, era uma oportunidade muito boa. E eu vivia um sonho. Sabe aqueles filmes americanos, quando chegam os atletas, assim, na escola, e todo mundo... era tipo isso, nada a ver. Mas era assim. Era o sonho da menina de 16 anos, né, que largou tudo para viver esse sonho. E eu posso falar assim de verdade mesmo, quando eu estava no meu auge, no meu melhor do físico, no meu melhor, tecnicamente falando, taticamente falando, eu tinha quase 18 anos daí na época. Num final de temporada, antes das finais, eu tive um acidente, num final de treino, eu posso contar, é meio sangrento, assim. Fui atacar uma bola, né, para quem entende, a bola estava passando, estava na entrada de rede, e eu só fui passar a bola. Só que daí eu caí só com a minha perna esquerda. No que eu caí com a minha perna esquerda, minha perna fez assim, crack, crack. Eu rompi na hora todos os ligamentos do meu joelho. Eu sentia esse osso raspar nesse. Meu joelho virou uma bola de guarda, tem a cicatriz até hoje aqui. Ó. É feio, né, pastor? Credo. Tenha modos, né? Você não está em casa, né? Desculpa, pastora. Enfim, né, resumo da história, eu tive que fazer uma cirurgia por enxerto, por pino. Fiquei, na época, né, eu já tinha feito matrícula para a faculdade lá, já tinha passado, já estava tudo certo, porque era final de ano. E nessa, né, também tinha oportunidade, estava meio que quase certo também para ir para fora, para jogar em outro país. E eu lembro que eu chorava, gente, mas eu chorava. Eu falava, eu nem era cristã ainda, crente, mas eu falava, Deus, por que eu? Por que comigo? Por que agora? E eu chorava muito. E eu não entendia os planos de Deus. O meu sonho é que eu sabia que... Eu até voltei a jogar depois, mais alguns anos, né? Fiquei 6 meses me recuperando. Na época o fisioterapeuta do time falou, não vá em nenhuma fisioterapia lá, enquanto, né? Porque daí eu voltei para casa dos meus pais. Enquanto eu não for lá para ver se o lugar é bom, se é adequado, enfim. E eu fiquei quase 1 mês esperando ele vir. E quando ele veio, eu já tinha atrofiado completamente minha perna.
Então, até eu me recuperar, meu joelho tinha travado e tudo mais. Foi um longo período, né? E eu depois voltei a jogar no período da faculdade aqui, mas eu sabia que ser atleta de alto nível, como eu tinha o desejo, o sonho, e tinha, né, desenhado minha vida inteira e me dedicado a isso, tinha ido por água abaixo. Eu, diante de Deus, gente, eu jamais na minha vida pensei que eu seria uma pastora. Nunca, nunca. E eu falava, Deus, por que eu? Por que comigo e por que agora? E eu chorava, né? Anos depois eu fui entender. Querem que eu conte? Não. Não, deve ficar com a história pela metade, só até parece, né, pastora? Nessa eu não fiz faculdade lá, voltei para casa dos meus pais não deixaram eu voltar enquanto eu não me recuperasse. Daí acabou que eu não voltei, fui fazer faculdade aqui em Curitiba mesmo, fiz na Tuiuti, educação física, né? E eu, depois que você tem um ritmo acelerado, imagina, eu morava com um monte de meninas. Vocês não têm noção do que é morar numa república com, sei lá, tinha 9, 10 meninas. Era uma confusão. Tinha roupa até num ventilador, assim. Enfim. E eu voltei, fiquei, né, na casa dos meus pais. Eu, nesse período, chorava, mas eu fui fazer faculdade aqui. Acabei passando, comecei a fazer estágio, né? E daí isso foi, né, a providência do Senhor. Eu creio que não é só coincidência. Nessa que eu fui fazer estágio, quem era o coordenador? E diante de Deus, não tinha nada a ver, né, na época. Era o meu esposo. Lá é conhecido, eu trabalhei anos na escolinha de vôlei do Rexona, não sei quantos lembram que tem aqui, né, enfim, ainda existe. Mas na época eu não entendia o porquê. O porquê que eu vivi isso, o porquê que era comigo. Meus planos eram diferentes. Eu queria ser atleta, eu gostava, eu me destacava, eu gostava do que eu fazia. Outra situação assim que eu passei, que foi muito confrontadora para a minha vida, assim, foi no ano que eu casei, eu comecei a desenvolver uma doença autoimune. E, como, né, eu falei, tinha o meu histórico de atleta, sempre tive uma vida muito saudável, né? Na verdade, era muito regrada mesmo, de treinar 2 períodos, mais musculação, enfim. Era uma vida de atleta mesmo. E sem explicação nenhuma, meu corpo começou a desenvolver essa doença autoimune. E o resumo do resumo do resumo, para eu não perder muito tempo aqui contando história, é que o tipo da minha doença era como se os meus ossos fossem corroendo por dentro. Diferente de osteoporose, que o osso fica poroso, o meu ia literalmente corroendo o osso inteiro. E eu fiquei quase 1 ano para descobrir o que era, porque junto com isso saíam manchas no meu corpo que inflamavam os capilares, que são os vasos sanguíneos bem pequenininhos, eles inflamavam e estouravam. E meu corpo ficava inteiro queimado. E eu tinha muita dor, mas muita dor mesmo. E eu sou até meio que resistente à dor, por, né, essa questão de atleta e tal. Mas eu lembro que eu fiquei assim muitos e muitos anos, foram 5 anos, muito debilitada. Ao ponto de, né, épocas e estações, até acertar medicação e tudo mais, de eu não conseguir ir sozinha no banheiro. Meu esposo tinha que escovar meu cabelo, escovar meus dentes, tinha que me carregar pro banheiro. Foi, assim, terrível. E depois, né, parei de uma hora para outra, toda essa atividade para não fazer nada, eu tomei um monte de corticoide, um monte de coisa, meu corpo fez isso. Foi horrível. E, né, enfim, depois que acertei a medicação, doía um pouco menos, era mais controlável. Os médicos até falavam que o que já tinha corrido não voltava mais. E a palavra que foi me dada foi que eu jamais poderia ter filhos. Não porque eu não podia ter filhos, mas porque eu não poderia jamais parar de tomar medicação, porque senão meus ossos iam corroer e não tinha como. E eu fazia como se fosse uma quimioterapia, assim. E devido a esses medicamentos, eu não poderia engravidar, porque era risco tanto para a criança quanto para mim. E esse foi o diagnóstico dos médicos, não tem cura. Você não pode, porque é perigoso. Você está entendendo? O médico estava falando para mim assim. E essa foi a palavra dele, foram quase 6 anos nisso. E detalhe, nesse período, eu já era pastora. E eu orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. E muitas vezes, né, eu ia para a fazenda, eu morava lá no Tingui, no final do Bacaxeri, a gente já pastoreava lá na fazenda, do outro lado da ilha. A gente atravessava aquela linha verde de cabo a rabo.
E eu entrava no carro chorando de dor. E ia trabalhar no dia seguinte chorando de dor, o corpo inteiro queimado. E eu falava, Deus, por que eu? Me mostra. Se sou eu que estou fazendo alguma coisa errada, se... porque daí a gente achava que era alguma coisa de alimentação, que era alguma coisa que eu fazia. Pensem, né? Tudo que eu fiz nessa época para tentar achar uma razão do porquê isso comigo. E eu não tive nenhuma resposta. Mas eu lembro que eu chorava no banheiro, assim, de casa, quando eu entrava a tomar banho. E falava, Deus, já que o Senhor não me fala o porquê, a partir de agora, todos os lugares que eu for, porque eu tinha que buscar medicação de alto custo no governo, era toda uma sessão, tinha que fazer essas aplicações como se fosse uma quimioterapia. Falei, independente de qualquer lugar que eu for, por causa disso, fazer exame e tudo mais, eu vou orar pelas pessoas e eu vou falar do seu nome. E assim foi, 6 anos. E como que, o resumo da história, fazendo a história longa curta, até que um dia eu recebi uma palavra que minha doença era espiritual. Eu falei, Satanás, você está de brincadeira. Daí eu tomei uma decisão, não faço isso em casa, sozinha, mas eu falei, se é espiritual, Senhor, eu tomava muita medicação. Falei, a partir de hoje eu não tomo mais nenhum remédio. E, resumo da história, estou bem, estou viva, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, tenho 2 filhos, como eu comentei antes. E, para testemunho e para glorificar o nome do Senhor, até o que tinha corroído, voltou. E os médicos não sabem explicar, mas a gente sabe. Mas eu estou só... Glória a Deus. Essas palmas foram ensaiadas. Muito obrigada. A próxima chora, tá? É brincadeira. Olha lá, eu achando que estou em casa, né? Meu pai, tem misericórdia de mim. Mas o que acontece, que eu estou contando isso, e eu tenho convicção que talvez, assim como eu, você passou por situações que não eram o seu plano. Você teve que enfrentar desafios que nunca imaginou que passaria. Situações que te machucaram, pessoas que te deixaram, pessoas que te trataram de uma forma diferente como você esperava, palavras que foram prometidas, promessas, juras que não foram cumpridas. Só que a questão é, o que eu faço a partir disso? Como eu falei, das emoções, é justo, é lícito senti-las. É justo questionar o porquê. É justo querer entender o que está acontecendo. Agora, o que isso não pode é mudar a nossa postura. É mudar nossas decisões. As minhas emoções não podem falar mais alto do que a minha razão. As minhas emoções, aquilo que eu sinto com o que acontece, não podem definir aquilo que eu vou viver no futuro. Vocês estão comigo? Por quê? Assim como eu, assim como Mical, assim como todas nós vamos nos enfrentar momentos bons, janelas, que a gente vai ter que olhar com esse olhar, mas a gente vai também enfrentar janelas e momentos que não vão ser exatamente como a gente gostaria. E o que a gente faz a partir disso? Essa é a pergunta. O que eu faço quando eu me deparo com uma situação de um histórico que talvez doa, que mexe, que machuca? Eu não estou falando que é agradável, que é super fácil. Porque não deve ser. Se coloque no lugar de Mical. Poxa, eu tinha um marido, eu era princesa. E meu marido tem que sair fugido. Meu pai quer matar ele, me dá para outro marido. Quando eu estou com outro marido, me tira outro marido, eu não sei. Mas a questão é que profeticamente, nessa segunda janela, nessa segunda estação, quando ela está olhando lá, a questão é que estava Israel inteiro festejando e celebrando. Era o tempo da restituição. Era o tempo da graça e do favor. Era o tempo da bênção do rei. Queira ou não queira, o rei ali, Davi, já era o rei. E estava todo mundo muito feliz. Estava todo mundo celebrando. Mas qual que foi o olhar de Mical? Ela para na janela. E em vez de ser uma verdadeira adoradora, de celebrar aquilo que estava acontecendo, ela se torna uma julgadora. Uma espectadora e julgadora.
Ao invés, né, de ser uma adoradora verdadeira, uma espectadora crítica. Que está olhando o que os outros estão vivendo e está julgando. Está olhando o que o outro está rindo e está achando ruim. Está olhando o que os outros estão celebrando e fala, acha. Que bela figura fez você. Está aí se humilhando, ó, pior que os servos. E sabe que muitas vezes, queridas, inconscientemente, a gente toma essa posição? Porque está doendo. E se eu não estou bem resolvida, eu vou querer não só não participo do momento que está vivendo, mas eu começo a julgar quem está. E falo, olha lá, ó, o tipo, está fazendo, está se achando, está fazendo cena. Aqui não acontece isso, né? Só na fazenda, né? Mas quando a gente vive situações assim que fogem do nosso controle, a gente não pode ter um coração endurecido e valorizar mais os nossos traumas, valorizar mais as nossas dores, porque senão a gente perde de viver a nova estação. Vocês estão aqui comigo? Quantas, né, talvez foram frustradas em relacionamentos, e talvez passaram por abuso, talvez tiveram uma infância difícil, talvez passaram por traumas, por acidentes, por enfermidades, por percas. Todas nós, queridas, se não passamos algum momento, deixa eu te falar, nós vamos enfrentar. Né? No mundo nós vamos ter aflições. Mas a questão é que o que o Senhor falou ao meu coração para trazer isso hoje é: qual vai ser o olhar que você vai ter a partir disso, consciente disso? Você vai olhar e vai ceder e vai ser aquela que vai ficar amargurada? Que em vez de estar festejando, em vez de estar celebrando, se alegrando, celebrando com o outro, repartindo, você está na janela julgando. E sabe o que é interessante? Que, né, a palavra bem específica são as duas janelas. Que a janela ela só abre do lado de dentro. Diferente de porta. Porta, né, quem está fora e quem está dentro consegue abrir. A janela, a gente só abre do lado de dentro. Dizem por aí que os olhos são a janela da alma. Não é bíblico, mas se aplica. Por quê? Deixa eu achar o texto aqui. Mateus 6, 22 e 23 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se nós ficarmos, queridas, olhando para os homens, nós vamos se frustrar. Como os olhos ali, né, o nosso olhar, o nosso foco. Como eu falei, a janela ela só abre de dentro para fora. Se eu não me permitir, eu sei que vocês são uma igreja de batalha, de cura, mas que nem eu falei, Senhor, essa palavra aqui. Mas eu creio que se for só para uma pessoa não tem problema. Mas se eu não me permitir, com uma decisão interna de não importa o que eu passei, não importa o que eu vivi até aqui, eu decido viver a restituição. Eu decido viver a bênção de Deus. A palavra é clara de falar que o rei Davi estava tão alegre, ele dançou, ele pulou, ele abençoou todo mundo. Estava todo mundo, né, com o bucho cheio. E ele estava indo em direção à sua casa para o quê? Para abençoar a casa. E daí perde a benção. Aqui não acontece isso, né? Mas talvez, né, você fique brava e bicuda com seu marido. Aqui não acontece, né, pastor? Só pro lado de lá. E daí você fica lá bicuda. E daí talvez ele tá para te dar uma benção, te levar a passear. Vai fazer alguma coisa que você gosta, você tá com o bico desse tamanho. Não fala, não, né? Mas isso acontece lá, aqui não. E tantas coisas podem ser coisas pequenas ou coisas grandes. Mas se nós não tomarmos cuidado e tomarmos as decisões corretas, nós vamos travar. Nós vamos julgar e nós vamos perder, não vamos viver aquilo que Deus tem. Faz sentido? Cutuca a irmã que está do seu lado. E aí, irmã? Está olhando pela janela, certo?
E sabe por quê? Porque Davi também não foi flores e foi tudo conforme ele queria. Esses 14 anos devem ter sido terríveis, esse período todo. Deve ter sido... Já está terminando meu tempo, irmã? Ah, mais água. Obrigada. Né? Daí vai subir já tomar meu microfone, assim. Pode falar, tá, pastor? Ah, menos 1 minuto eu tenho? Não, brincadeira. Obrigada, irmã. Ai, gente, eu não me controlo, desculpa. Vocês não estão orando por mim. Enfim, para Davi também não foi tudo flores. Não foi tudo lindo. Ele tinha derrotado, ele era um grande guerreiro, já era reconhecido, mas ele teve que sair correndo, viver em cavernas, como eu falei, viver fugindo. É legal? Claro que não. Mas qual que é a diferença de Davi? Por que ele conseguia ter essa paixão pela presença, essa alegria que transbordava, que tocava todos que estavam fora, ao lado? Porque ele comandava a alma dele. Ele dava ordens para a alma dele. Salmos 103 diz assim, bendize a minha alma, ó Senhor, em tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças nenhum só dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas que saram todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice e de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Ele era oprimido, ele foi perseguido, mas ele dava ordem para a alma dele, bendiga a minha alma, ó Senhor. Reconheça os benefícios, reconheça quem ele é. Eu estou triste, eu estou chateado, mas a minha alma não vai se render a isso. Os meus sentimentos não vão ficar prostrados, eu não vou passar a ser julgadora. Eu vou aproveitar a presença, eu vou me renovar na presença. Como se renova aqui, fala como se renova o da águia, a mocidade da águia. Se tá ruim, irmã, deixa eu te falar, se você está vivendo muito triste e oprimida, posso ser clara, pastora? Depois, eu te abraço e peço perdão, mas é que talvez está faltando presença. Está faltando se entregar, está faltando falar, alma, você está sentindo, mas não é assim que a gente vai viver. Está doendo, mas se posiciona, mulher. Toma postura. Não vai ficar julgando, você vai se alegrar. Pastora, não tem motivo para celebrar. Tem. Você está viva, você está respirando. Você tem um corpo físico, você tem sua casa. Você tem roupas para vestir, você tem comida para comer. Dá a ordem para sua alma. Tem um outro salmo que fala assim, como suspira a corça pelas correntes da alma, assim por ti, Senhor, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me das coisas de dentro de mim que se derrama a minha alma. Como passava eu com multidão e o povo guiava a procissão à casa do meu Deus, entre gritos de alegria, louvor e multidão e festa. Porque está abatidas a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Esperem Deus, pois ainda louvarei a Ele, Deus meu e auxílio meu. Dá ordem. Se posiciona. Não fica aquém. É que o Satanás é muito astuto. A estratégia dele é a mesma desde sempre. Desde lá do Jardim do Éden. E queira ou não queira, coincidentemente, sabe como que foi que Eva caiu? Pelo olhar. A serpente vem e fala assim, tá vendo esse fruto aqui? Você não quer pegar esse aqui? Aí Eva fala, não, esse eu não posso. Não. Se você pegar, vai cair as escamas dos teus olhos. Você pode? Só que qual que é a estratégia? Eu tirar o olhar de todo o resto que eu posso, de tudo aquilo que eu tenho acesso, e focar naquilo que eu não tenho. De focar aquilo que não é para mim. Não, mas pega. Volta os teus olhos para cá. Foca aqui. E é engraçado que daí depois que eles comem, o que aconteceu?
O medo e a vergonha vem, eles se olharam e viram que estavam nus. E tiveram medo e vergonha. E a estratégia normalmente é isso. Satanás traz acusação, traz medo, fala que você não consegue, traz vergonha, traz sentimento de se sentir indigna, eu não posso talvez me apresentar diante do Senhor. Na presença dele eu me derramo. Eu falo, eu não tenho que falar, uau, está tudo sempre bem. O Senhor conhece, Ele sabe. Só que a questão é que eu me posiciono. Mesmo não estando bem, mesmo eu me derramando, Senhor, eu continuo te adorando. Eu continuo reconhecendo quem o Senhor é. Eu continuo amando a sua presença. Eu continuo querendo viver os planos que o Senhor tem para mim. Eu não entendo, dói, choro, tá difícil, mas eu quero viver o que o Senhor tem. Eu não quero viver aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, aquilo que as circunstâncias estão falando. Eu não quero viver uma realidade, eu quero viver a verdade. Que é a verdade que o Senhor tem para mim. Faz sentido o que eu estou falando? E eu sei que não é fácil muitas vezes. Mas a gente sempre tem duas opções. Se colocar num lugar de vítima e falar, ó vida, ó céus, olha o que fizeram comigo. Ai meu Deus, pobre de mim. Vamos falar assim, ó, ok, aconteceu, passou, mas e agora? É o pra quê que eu estou passando por isso? Por que eu sofri tanto? Por que eu tenho sofrido? Quem eu vou ajudar a partir dessa dor? A gente pode escolher, queridas. Se colocar num lugar de vítima, vou acelerar aqui, ou se posicionar em ser uma verdadeira adoradora, em espírito e em verdade. E para fechar, quero ler Provérbios 31, 25, que diz assim: a força e dignidade são seus vestidos, quanto o dia de amanhã não tem preocupações. Eu vou fazer um parênteses aqui, né? E as minhas estão careca de saber, mas eu vou explicar para vocês. Não sei se vocês, né, já sabem, a Eve já sabe que já leu o livro, não? Não, né? Já? Não. Mas vocês sabiam que Provérbios 31, ele é um acróstico? O que é um acróstico, pastor? Ele vai da letra A até a letra B. Vocês vão lembrar, A de amor, né? Tá amarrado. É só para vocês entenderem o que tá. Perdão. Só para vocês entenderem mais ou menos o que é. Né? Mas deu para entender, né? Mas vocês entregaram a idade de vocês também, não quero falar nada. Não é só as jovens não riram nem entenderam o que eu falei. Mas amém. Mas ele é um acróstico que vai de Aleph a Tal, como se fosse de A a Z. Mas é de Aleph a Tal, são as letras do hebraico. E cada letra do hebraico, ela tem um símbolo, ela tem um número, ela tem uma função. O alfabeto hebraico, ele é concreto. Ele é algo, não é que nem assim, só se você é mãe que você assiste, né? Mas alguém aqui já viu um A andando pela rua? Oi, eu sou a letra A. Só no Bob e o Trem, né? Vocês assistem, ei, o B escondido atrás do poste, eu sou o B. Vocês já assistiram. A risada foi atrasada, meninas, é na hora que eu dou a piada que vocês vão. Mas não tem lógica, né? A gente gosta de tal letra porque eu gosto do N, por causa de Natália, enfim, mas não é algo concreto. Mas no hebraico não. Todo o alfabeto ele é concreto, ele é um símbolo, ele é um desenho que é algo que é concreto. E um acróstico de Provérbios 31, cada versículo ele começa com uma letra que tem a ver com o que está escrito e com a função que é. Então, quando a gente lê Provérbios 31, a gente fica até cansada, né? Ela faz, ela levanta, ela vende, ela costura, ela faz um monte, a gente já cansa. E a gente muitas vezes pinta uma coisa que não é o que Deus espera. Mas quando a gente entende no original o que o Senhor está falando, qual a expectativa dele para conosco, as coisas mudam de figura. E eu li esse versículo, vou ler de novo, Provérbios 31, 25, que diz assim: força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Sabe por que eu li esse versículo? Porque a letra, né, que começa esse versículo que está relacionado é Ain. Pastora, fiquei na mesma, o que é Ain? O símbolo ou o desenho é literalmente de um olho.
que isso tem a ver, pastor? É claro que não estão falando de vestes naturais. Estão falando de vestes espirituais. Seus vestidos são a força de dignidade. O que isso tem a ver? É a forma como eu olho as coisas. Eu não vou me preocupar com o que está por vir, porque eu estou aqui posicionada e eu olho a partir do olhar do Senhor e não da minha realidade. Vocês estão aqui? Quando eu começo a entender isso e me posicionar, é que nem Eva lá e Adão, quando pecaram, as escamas caíram. Precisou de vestes naturais. Mas aqui o que o Senhor está falando, né, através desse versículo você não precisa de vestes naturais. Claro, não vai andar pelado por aí. Não é isso que eu estou falando. Mas as suas vestes espirituais começam a partir do seu olhar. Como você se enxerga. Como você decide tomar as decisões da sua vida. Como eu falei, a gente tem a decisão de se colocar no lugar de vítima. E é muito mais fácil, queridas, a gente achar alguém para acusar. Para a gente achar alguém, mas não, isso aconteceu comigo por causa do Beltrano, por causa do Ciclano, por causa disso, porque me olharam torto, porque pisaram no meu calo, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. É muito mais fácil a gente achar quem culpar. Só que quando a gente faz isso, a gente se coloca no lugar de vítima e a gente não resolve a situação. Coloca a poeira para debaixo do tapete e a gente acredita nisso. E isso não resolve porque muitas vezes necessita de uma mudança e um posicionamento nosso. Precisa olhar para isso e reconhecer, eu sou falha. Eu sou limitada, mas com a sua graça, Senhor. Eu tenho dificuldades, eu tenho dores, eu tenho sofrimento, eu tenho sentimentos. Mas o que eu vou fazer? A forma como eu vou me posicionar? Como eu vou, lidar com tudo isso daqui para frente? E é isso, queridas, nós podemos entender que é espiritual o nosso olhar. Sim ou não? Se os meus olhos forem bons, tudo aquilo que eu olhar, a forma como eu olhar vai ser bom. Mas se for trevas, com trevas, porque o que é isso? Eu estou enxergando, mas eu não estou vendo. Eu enxergo as coisas, mas eu não vejo a realidade. Eu me escondo atrás de uma verdade que eu quero, de uma mentira que eu conto para mim mesma às vezes. Eu tenho as minhas desculpas. Eu posso falar igual Mical, poxa, mas ele ficou 14 anos sem vir atrás de mim. Mas a gente não sabe o porquê. A gente sabe que para ele também não foi fácil. Só que, para fechar, eu prometo que eu vou fechar, pastora. Segundo Samuel 6:23, porque para mim é o pior. Mical, versículo 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. O que isso fala para mim e para você? Quando a gente se endurece o nosso coração, a gente fica infrutífera. Era terrível não ter filhos naquela época. Terrível. E a palavra fala por causa do julgamento e do olhar. Quando ela poderia viver na plenitude, a presença estava sendo restaurada, ela estava no palácio, ela estava com o marido dela. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estava a restituição pronta, era só ela pular e vamos viver todos os planos que o Senhor tem. Quem sabe não poderia ser dela a descendência de Davi? Quem sabe? Talvez poderia, sim ou não? Mas devido à postura, o coração duro, endurecido, ela nunca teve filhos. E o que isso fala ao meu e ao teu coração, queridas? Toda vez que a gente se endurece por causa de situações, a gente deixa de frutificar. E o desejo do Senhor é que a gente possa frutificar e frutificar muito. Não estou só falando de filhos naturais. Vocês estão me entendendo? Quando eu tenho o coração alinhado com o Senhor, com a presença dEle, eu posso frutificar em todas as áreas. Nós somos videiras frutíferas. Não deixe as emoções roubarem os bons frutos que virão. Dá ordem para a sua alma. Se posiciona. Para de choramingar, né? Eu posso falar, não vou falar, vou me conter, que eu não estou em casa. Fala ou não fala, meninas? Elas fizeram até uma figurinha minha falando isso. Para de ser franga.
É, né? Mas é verdade. Para de ficar boca mole, gente. Nós somos mulheres de Deus, somos mulheres posicionadas, somos verdadeiras adoradoras. Passamos por lutas, por guerras, mas a gente passa por cima e quando a gente passar, a gente vai olhar para o nosso redor e vão ver pessoas passando por aquilo que a gente já passou e vão falar: ei, olha para mim, porque o que você passou eu já passei, eu já venci, Deus fez comigo, pode fazer com você. Tem sempre um propósito as nossas lutas, as nossas guerras. Quantas e quantas mulheres eu já pude falar com doença, eu falar, eu dou ordem e declaro seja curada na autoridade em nome de Jesus. Olha, eu sei exatamente o que você está passando, não foram uma, nem duas, nem três, foram várias. Assim como, né, talvez você passou por uma decepção, por uma separação, por um abuso, por um abandono, tantas coisas, tem um propósito. Faça disso um propósito de vida. Não um porquê, mas um para quê. Faça disso algo que vai frutificar. Faça disso algo que vai glorificar o nome do Senhor, que vai atrair a presença dEle, que vai atrair a bênção, vai transbordar. Porque o que importa, queridas, não é como a gente começa, mas como a gente termina. Nosso rei está voltando. E, né, pelo jeito, pelo andar da carruagem, não vai demorar muito para voltar, né? É um dia pior que o outro, assim, as notícias. Mas aí, como é que ele vai te encontrar? Amargurada, chateada? Ou posicionada? Vai encontrar lá na primeira janela ou na segunda? Eu queria... Posso orar, pastora? Né, o pessoal do louvor pode voltar? Pode? Queria te convidar a fechar teus olhos. Como eu falei, né, talvez é uma palavra um pouco mais de confronto. E eu até gostaria de trazer outras coisas e ser mais, né, tranquilo e suave. Mas eu prefiro obedecer à voz do Senhor, aquilo que Ele tem. E talvez o Senhor me trouxe aqui para falar com uma pessoa só, e não tem problema. Mas eu creio que, né, se Ele direcionou é porque Ele quer falar. Então, quero te convidar a fechar teus olhos. Aí no seu lugar, não importa com quem você está, quem está do seu lado, quem não está. É entre você e Deus. E nós vamos adorar aqui, a gente vai conversando, vamos orar sobre algumas coisas. Vai colocando diante do Senhor as tuas frustrações, aquilo que já te causou dor, aquilo que você já passou. Como eu falei, eu não te conheço, eu não sei, né, toda a sua história, mas melhor do que qualquer pessoa, o Senhor conhece. Ele sabe exatamente aquilo que Ele tem, o desenho que Ele tem para você, os planos e os propósitos que Ele já tinha desde antes de você nascer. E cada uma dessas situações Ele sempre esteve presente. Ele tinha um propósito, você nunca esteve sozinha. Mas que isso não possa paralisar, não venha te paralisar e te deixar infrutífera. Que isso que talvez dói ainda, aquilo que ao falar ainda embarga a sua voz. Eu creio que nessa noite é uma noite de cura nesse sentido. Eu creio que literalmente é uma noite onde o Senhor quer visitar e transformar os corações. A pastora nem sabia o que eu ia ministrar, eu, né, tomei a liberdade de ministrar aquilo que o Senhor direcionou, nem perguntei, mas ela orou sobre isso. E é engraçado que no momento do louvor eu tive uma visão como se Deus estivesse literalmente entrando assim com a mão dentro do peito, de pessoas com o peito como se tivessem, né, o coração congelado, como se estivessem literalmente paralisados. E eu creio que Ele quer transformar e Ele quer tocar, tirar o peso, tirar a tristeza, a amargura e transformar um coração sensível à voz dEle, um coração pulsante que transborda o amor dEle. Então, enquanto nós estivermos adorando, se você sente ainda que tem situações, que tem sentimentos que persistem, muitas vezes em ser maiores, em querer dominar a sua alma, em querer dominar aquilo que você quer viver, enquanto nós estivermos adorando, se você se sentir à vontade, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe que vão pensar de mim. Faz igual Davi. Na presença do Senhor eu posso me humilhar, eu posso me entregar. Na presença dEle eu posso ser realmente quem eu sou. Eu posso transbordar alegria.
Enquanto nós estivermos adorando, se for seu caso, sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar.